Hoje, no nosso estudo do Catecismo, nós vamos falar sobre o quinto mandamento e tentar explicar o significado desse mandamento segundo a teologia luterana, segundo o Catecismo Maior de Lutero, e refletir um pouco como ele se aplica à nossa vida cristã. Convido você a orar. Pai Celestial, agradecemos pela Tua palavra e pela Tua instrução no quinto mandamento. Pedimos que nos ajudes a compreender a profundidade deste mandamento e aplicá-lo em nossas vidas. Dá-nos um coração que ama e cuida do próximo, que se arrepende quando falha e que busca sempre a reconciliação e a paz. Que possamos ser instrumentos de Tua graça e misericórdia, sempre defendendo a vida que Tu nos deste. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Não matarás é o mandamento para o dia de hoje. E para iniciarmos, então, esse estudo, gostaria de ler a carta de Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Bom, eu achei muito interessante esse texto porque ele traz um pouco daquilo que faz parte ou é a natureza humana. Bom, nós cobiçamos e não temos nada, nós matamos e sentimos inveja, mas nada obtemos. Nós vivemos lutando e fazendo guerras. Isso tudo para esbanjar em seus prazeres. Olhem, essa é a natureza humana após a queda. Ela de fato inveja os outros e ela mata. E aí vem o nosso mandamento, que é um matar não apenas o ato físico, mas também matar com palavras, matar a partir da inveja com ações. Então, para começar, a gente pode olhar para o significado literal de não matarás. E esse mandamento ele proíbe claramente, o ato de tirar a vida de outra pessoa de uma forma injusta. Isso então inclui um assassinato, isso inclui um homicídio e qualquer outra forma de violência que leve alguém à morte. E aí nós lembramos qual é o fundamento, da criação. O ser humano ele é criado à imagem de Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. E isso então nos leva a entendermos que a vida de fato ela é sagrada. Então, esse mandamento ele está protegendo a sacralidade da vida humana. Porque, bom, se nós somos de fato imagem de Deus, então nós temos valor. O valor agregado é porque Deus nos imputa isso, nos coloca isso. Não é verdade? E aí também nós podemos olhar a relação do quinto mandamento com os mandamentos que vieram anteriormente. Agora, ele muda um pouco o foco. Nos mandamentos anteriores, do 1º ao 4º, foi abordada a nossa relação com a autoridade divina e também com a obediência aos pais. O 1º ao 3º mandamentos são em reverência a Deus, e no 4º mandamento fala da obediência aos pais. E isso tudo olhando para a autoridade de Deus e a autoridade que Deus dá também aos pais. E este, então, o 5º mandamento, ele é o primeiro que fala sobre a relação, a nossa relação com o próximo. Ele fala sobre a convivência. E isso lembrando sempre do contexto histórico, quando são entregues esses mandamentos a Moisés, no contexto lá do povo no deserto, não matar. E esse mandamento ele tem uma característica da relação mais individual. Ele não fala sobre Deus e governo. Eles não estão incluídos nesse mandamento. Porque o poder de punir ou matar que Deus possui e que também Deus dá autoridade ao governo não é retirado nesse mandamento. A autoridade que o governo tem e que Deus tem para punir aqueles que são malfeitores, ela foi delegada por Deus ao governo. Então, esse mandamento não diz algo sobre as leis, as leis que o governo traz. Mas o que é proibido aqui se aplica diretamente ao indivíduo, ou seja, às pessoas,
e a relação entre elas, e não o que faz parte, o que fala sobre o governo. E aí Lutero ensina que Deus deu esse mandamento para que ninguém cause dano físico ao seu próximo ou tire a vida do seu próximo, seja por uma ação direta ou por uma ação indireta. Esse mandamento ele visa preservar a vida humana. Esse é o principal, manter a sacralidade, mostrar que de fato a vida ela é algo valioso, né? Não é nada solto por aí ou que veio ao acaso, mas de fato ela é criada por Deus e essa vida tem valor. Então, esse mandamento ele proíbe toda e qualquer causa que possa levar alguém a assassinar outra pessoa. Por isso, mesmo que nós, ou você ou eu, nunca tenhamos matado alguém, né? No momento em que nós amaldiçoamos ou desejamos o mal de alguém, ainda assim nós somos culpados. Porque a intenção de Deus nesse mandamento é, de fato, remover a raiz da amargura do coração humano. É tirar isso que já está imputado na nossa natureza e nos ensinar, então, a confiarmos em Deus e em sua justiça. Quando nós entendemos isso, nós aprendemos a ter um coração paciente, a ter um coração gentil, especialmente com aqueles que nos dão motivos para nós ficarmos irritados, que são os nossos inimigos. E aí Lutero, ele vai além, ele explica mais do que apenas o simples ato de matar alguém. Mas Lutero ele explica que o mandamento proíbe qualquer ação ou atitude que possa prejudicar o nosso próximo de forma física ou emocional. O catecismo diz, vou ler uma citação rapidamente. Este mandamento é violado não apenas quando causamos mal diretamente, mas também quando, por omissão, permitimos que o mal aconteça ao próximo. E aí, essa omissão, podemos talvez aqui trazer alguns exemplos de pecados, né? Primeiro seria a omissão de socorro, quando nós temos a oportunidade de agirmos, né, de ajudarmos algum necessitado. Por exemplo, a pessoa está passando fome e a fome de fato ela leva à morte. Se nós temos a oportunidade de ajudar essa pessoa e nós não fazemos, bom, o quinto mandamento ele entra em ação. É a lei de Deus nos mostrando, olha, não matarás. Se você não agir, podendo agir, bom, você está pecando, você não está indo de acordo com a lei de Deus. Um outro exemplo seriam as palavras de ódio e a difamação. As palavras que também causam dor, também causam humilhação e trazem sofrimento. Isso também viola o mandamento, porque está indo contra aquilo que Deus diz, não matem. Bom, e as palavras, de fato, elas acabam com a pessoa, né? Claro, não matar literal, né? Pelo menos não primeiramente, pode também levar, né? A partir de uma humilhação, por exemplo, bullying na escola, né? Onde a pessoa sofre muito com as palavras e atitudes das outras pessoas e ela acaba cometendo um suicídio. Olha, o não matar ele também está sendo aplicado ali, porque as pessoas ajudaram ou talvez iniciaram algo que não teria se não fosse as palavras das pessoas. E um outro exemplo pode ser a raiva e a vingança, que são sentimentos e algumas atitudes hostis, mesmo que não sejam ações violentas no sentido físico, né? Mas elas também violam esse mandamento que diz claramente, não matem, né? Claro, não só de maneira física, mas também com palavras, com a raiva e a vingança, né, que vem, então ela se demonstra nas ações, ela se demonstra nas palavras. Isso tem algumas implicações na vida do cristão. E Lutero destaca que esse mandamento também exige ações positivas no crente, onde nós devemos ajudar o nosso próximo nas suas necessidades físicas, nas suas necessidades emocionais. Então, não matarás, ele implica em amar o próximo de uma forma ativa. Nós devemos cuidar do bem-estar físico, do bem-estar mental, espiritual das outras pessoas. E isso inclui assistência a enfermos, isso inclui um apoio emocional, isso inclui a promoção de paz e reconciliação.
E aí eu cito novamente o Catecismo Maior: portanto, o mandamento é quebrado não apenas por aqueles que fazem o mal, mas também por aqueles que omitem o bem que poderiam fazer. Bom, se o cristão tem essa missão de seguir a Cristo aqui nesse mundo, seguir as suas ações. Bom, Jesus, ele amou as pessoas, né? Jesus, ele servia as pessoas. O cristão no mundo, ele tem o mesmo chamado. Ele busca parecer com Cristo, né? Então ele vai amar as pessoas, ele vai querer o bem delas. E aí vem esse mandamento e nos mostra que devemos cortar o mal pela raiz. Olha, se as suas palavras, se as suas ações podem levar à morte de alguém, bom, então isso não deve ser feito. E claro, não é só no ato da morte em si, mas também aquilo que machuca a pessoa, né? Isso não está indo de acordo. Você não está cuidando, lidando bem com aquilo que diz a outra pessoa do seu bem-estar. E aí, no Novo Testamento, nós temos também, em Mateus capítulo 5, Jesus, ele amplia o entendimento desse mandamento e ele nos ensina que até mesmo então a ira contra o próximo é uma forma de matar. A raiva, o ódio, a falta de perdão são vistos como violações deste mandamento. E é claro que a teologia luterana ela vai enfatizar que o perdão ele é central na vida cristã, embasada, obviamente, na doutrina bíblica, né? Nós não devemos guardar rancor, nós devemos sim oferecer o perdão. E isso é uma prática que deve ser feita, deve ser realizada pelo cristão de novo, porque ele segue Jesus e o seu exemplo. E então nós temos essa questão de buscar perdoar as pessoas, porque no momento em que eu tenho algo faltando, né, uma briga dentro de casa ou com meu vizinho, aquilo ali pode se tornar uma raiva, pode se tornar uma vingança, né? Eu posso proferir palavras de ódio contra aquela pessoa. Então, desde desses sentimentos internos que começam a aflorar dentro do cristão, eles já devem ser cortados, para que a ação não venha a ocorrer, né? E aí, para evitar essas coisas, nós podemos fazer um exame pessoal. Nós podemos fazer alguns questionamentos para nós mesmos daquilo que nós temos feito em nossa vida. E uma pergunta seria: nós temos tratado o nosso próximo com respeito e dignidade que o quinto mandamento requer? Outra pergunta: há mágoas, rancores ou ressentimentos que precisam ser resolvidos na minha vida com o meu próximo? Ou até mesmo dentro de casa? Porque o perdão e a reconciliação são formas de proteger a nossa própria vida. E como cristãos, nós somos chamados a ser pacificadores, a ser agentes de reconciliação em um mundo que prega a guerra, que prega a violência, né? Então, o cumprimento do quinto mandamento, ele começa dentro da nossa própria casa. Quando eu tenho algum debate, eu tenho algum problema, alguma aflição com um pai, com um filho, e desde ali eu não deixo criar aquele sentimento de ódio, eu não deixo criar um sentimento de vingança contra o meu familiar. E é claro, a partir daí, então, se estende também à minha comunidade, à minha igreja, ao meu trabalho e a toda a sociedade em geral. Eu vou sempre buscar reconciliar-me com a pessoa que eu tenho briga, eu vou buscar levar o perdão, porque o cristão é chamado a promover a vida numa sociedade, num mundo caído em morte. Então, o quinto mandamento, ele tem essa característica que vai e proíbe não só a morte física, mas também nos chama a respeitar, a proteger o outro, a evitar discussões, a evitar a vingança, a evitar o ódio, né? Isso nós temos muito claro durante toda a Bíblia, onde ela nos traz essa palavra de amor, de misericórdia, de paz, não só entre nós, mas também entre o nosso próprio Deus, onde Cristo realizou isso por nós, onde Cristo vinculou essa paz ao ser humano. Então, para o cristão, sempre
estará vivendo, né? Enquanto aqui neste mundo nós sempre estaremos vivendo envolvidos no pecado, né? As palavras de ódio, né? Envolvidos com a vingança, envolvidos com essas coisas que nos levam a pecar. Mas é por isso que nós não vamos olhar para os mandamentos como algo que nos acusa, porque nós sabemos que nós não vamos escapar. O pecado faz parte do meu ser. Mas então eu olho para os mandamentos como uma maneira de cuidar do que Deus me confiou, que é a própria vida que eu tenho, é a vida do meu irmão, é a vida do próximo, é a vida daquele que vem no meu portão me pedir algumas coisas de vez em quando. Bom, eu tenho que olhar para ele com amor, eu tenho que olhar para ele como filho de Deus também, que tem necessidades físicas, tem necessidades emocionais, tem necessidades, enfim, espirituais. E é necessário também eu promover a vida com essas pessoas. É por isso que o quinto mandamento é tão importante para nós, porque nós, como filhos de Deus, entendendo que somos a imagem dele, nós queremos então também ajudar o meu próximo e promover a vida hoje e sempre, até Jesus retornar. Um abraço. Castelo forte, nosso Deus.